noite a todos, boa noite a todas, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a mais essa reunião do Centro Espírita Caminho da Verdade. Eu quero inclusive agradecer à diretoria dessa casa, na pessoa da Juliana, que me convidaram para participar essa noite dessa reflexão, desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Eu queria convidar a todos e todas, então, nesse momento, para nos unirmos em pensamento, elevar os nossos espíritos ao nosso Pai, ao nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer pelo nosso encontro, agradecer pela oportunidade desse estudo, agradecer pela oportunidade do aprendizado. Agradecer também a presença dos nossos amigos espirituais que sempre nos inspiram, nos intuem, e que possamos, com essa inspiração, com essa intuição, no mesmo pensamento, no mesmo entendimento, compreender um pouco melhor as lições do nosso Mestre Jesus, as lições do nosso irmão, do nosso amigo Allan Kardec, nesse Evangelho de amor. Que assim seja. Como eu disse, nós vamos falar do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o último capítulo do Evangelho, dos 28 capítulos, esse é o final. E nesse final, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe que o Espiritismo a doutrina espírita se constitui em cima de um tripé, que é a ciência, a filosofia e a religião. E o Evangelho segundo o Espiritismo é, dentro da codificação espírita, o livro que nos traz, que nos liga, que liga o movimento espírita, que liga a doutrina espírita à religião. Porque ele traz as máximas, as parábolas de Jesus nos seus ensinos morais. E Kardec achou por bem os espíritos que trabalharam com ele na codificação e na montagem desse livro, desse Evangelho, aconselharam a ele, acharam por bem que ele montasse no último capítulo essa coletânea de preces. Não para dar fórmulas, de como orar, ou o que deve ser dito numa prece, numa oração, mas muito mais para dar para dar parâmetros, para aqueles que têm muitas vezes dificuldade em formular suas ideias, em expressar suas ideias, que eles pudessem ter um balizamento, um caminho a seguir quando elevar uma prece. Kardec, na questão 660 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos, a prece torna o homem melhor? E a resposta é sim, porque aquele que ora com fervor, com confiança, ele se faz mais forte, ele se fortalece contra as tentações do mal. E Deus envia os bons espíritos para assisti-lo. Este é um socorro que jamais é negado quando pedido com sinceridade. Então, como orar? Cada um deve orar segundo as suas convicções, de uma maneira que toque o seu coração. Os espíritos passaram essas fórmulas, mas a fórmula, como o próprio Kardec diz, ela não é nada, o pensamento é tudo. As fórmulas, como eu disse, são balizas, É para ajudar aqueles que sentem dificuldades, em formar um bom pensamento. Então ali tem algumas ideias que devem ser lidas, devem ser entendidas, mas cada um deve formular a sua prece no seu
coração. Orar é uma coisa que se faz com conexão. A gente tem que elevar, por isso que a gente fala sempre no princípio de uma prece, vamos elevar os nossos pensamentos e nos conectar ao Pai. E aí o coração fala, não há necessidade de palavras bonitas, de palavrório, não. A necessidade é a clareza. A prece, cada palavra tem que ter uma clareza e um entendimento. Cada palavra tem que representar um valor, exprimir uma ideia, né? Trazer alguma coisa que toca a alma. Tem que levar a gente a uma reflexão. Cada frase que nós dizemos numa prece, ela tem que nos levar a uma reflexão. O próprio Kardec fala, se não for assim, não vai passar de palavrório, de fraseologia inútil, de excessos, de adjetivos, de qualificativos que não levam a nada. Então eles colocam aqui, nessas fórmulas, 5 categorias de prece. As preces gerais, né, que a gente pede por tudo, pelo planeta, pelo universo. As preces pessoais, onde a gente dirige a prece para nós, né? As preces pelos encarnados, pelos vivos, por pessoas que estão passando por dificuldades e que a gente ora, muitas vezes pedindo por elas. As preces pelos desencarnados e as preces pelos espíritos doentes ou obsediados. Com isso, e Kardec também coloca isso nesse capítulo, não há nenhuma colocação de que a prece espírita é a correta ou que a prece da religião A ou B é a correta. Não. A prece é correta quando ela toca o nosso coração, quando nós falamos com o coração. Kardec, inclusive, coloca que o Espiritismo reconhece como boas as preces de todas as religiões, de qualquer denominação. Sempre quando elas são ditas, quando elas são sentidas no coração. A atitude é fundamental. A atitude da prece deve ser de obediência e de adesão à vontade do Pai. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, através de Chico Xavier, ele nos diz o seguinte: em circunstâncias diversas, os acontecimentos, às vezes, que nos parecem bens, podem não chegar de pronto. Basta analisar as ocorrências da vida e percebemos que muitas delas, que aparentam ser coisas boas, muitas vezes são mal, que dilapidam a consciência e que nos golpeiam. Então, as aparências não significam nada, o que importa é o coração. Os espíritos, no item 2, o Kardec coloca que os espíritos recomendaram que fosse aberto esse capítulo da coletânea de preces com a oração que ele chama de oração dominical, que é o Pai Nosso. Não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. E que eles, os espíritos, consideram em primeiro lugar essa prece, por quê? Porque ela vem do próprio Jesus, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ou porque ela pode substituir a qualquer das outras. Daquelas 5 categorias de prece que eu coloquei, a oração do Pai Nosso substitui qualquer uma delas. Vai depender só da intenção que a gente atribua a ela. Ele diz ainda que é o mais perfeito modelo de simplicidade. Por isso mesmo, como ela é muito concisa, como ela demonstra todo o poder de síntese que tinha o Mestre Jesus, né? Ele fala de tudo em pouquíssimas palavras. Por isso mesmo, muitas vezes ela pode nos escapar o significado. Então, é importante
a gente estudar e sentir cada frase da oração do Pai Nosso, porque tem um significado muito mais amplo do que quando a gente repete automaticamente essa prece, e muitas das palavras, muitas das ideias passam despercebidas quando nós oramos o Pai Nosso. Lá no capítulo 6, no versículo 5, Mateus começa narrando assim: e quando orardes, isso são as próprias palavras do Cristo, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para que sejam vistos por todos. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, recolhe em si, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que peças. Quando orardes, portanto, diga: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vamos ver o significado de cada uma dessas palavras, de cada uma dessas frases. Quando a gente fala Pai, Pai Nosso, a primeira coisa que nós estamos declarando é que nós somos filhos de um mesmo Pai. Então nós temos que orar como filho, como um filho que fala com o Pai. E também temos que lembrar que somos filhos, né? Nós falamos Pai Nosso, então todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Portanto, todos nós somos irmãos. Então nós temos que começar entendendo isso, que todos somos irmãos. Pai Nosso, nós estamos nos referindo ao Pai, a Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, aquele que está acima de tudo, né? É o nosso Pai. Nós temos que reconhecer, então, aí, o Senhor do Universo. Pai nosso que estais no céu. Quando a gente fala no céu, a gente está falando no alto, que está acima das impossibilidades, acima das limitações temporais e físicas, acima das lutas, dos problemas, acima dos desafios. Deus está acima do nosso nível. A palavra céu significa o universo inteiro, os diversos mundos habitados. Ela traz aí uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. É um pedido, é o princípio da caridade. Então, se a gente fala Pai Nosso que estais no céu, olha quanta coisa a gente está dizendo nessa frase. Santificado seja o vosso nome. Essa frase mostra que devemos crer em Deus, porque tudo revela o seu poder. A harmonia do universo, a amplitude e o gigantismo do nosso universo, a perfeição como tudo funciona, desde o micro, do nano,
do micro-organismo até a amplitude de uma galáxia. Tudo é testemunha da sua sabedoria. Por isso todos deveriam reverenciar o seu nome em qualquer circunstância. Jesus nos apresentou, o Pai nosso que estás no céu, nos mandou, através de Jesus, as suas leis, as leis divinas, cheias de sabedoria, perfeitas, leis que, se cumpridas por nós poderíamos perfeitamente viver num mundo de paz e de justiça. Seja feita a vossa vontade. Nós sabemos que a submissão é um dever do inferior para com o superior. Não há razão maior ainda para a submissão com relação a quem nos criou. A atitude fundamental da prece deve ser de obediência, de adesão à vontade de Deus, e não de tentar burlar ou de tentar orar às avessas fazendo pedidos com coisas inferiores. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Esse é um pedido. É o pedido do alimento material, que vai nos manter a força do corpo, a força física, e também do alimento espiritual, para o desenvolvimento e o crescimento do nosso espírito. Nós, diferente dos animais, a quem Deus provê o alimento, nós temos a condição, pela liberdade e pela inteligência, de buscar o nosso alimento através do trabalho, que é uma lei divina. Então, quando a gente pede o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo a possibilidade de fazer isso através do nosso trabalho. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Cada infração que a gente comete a uma lei divina é uma dívida contraída. Cedo ou tarde, ela vai ser paga, a gente sabe disso. Nós contraímos dívidas, e quem paga essas dívidas somos nós. Quando nós solicitamos perdão, está implícito nesse pedido de perdão uma promessa de não contrair mais dívidas, outras dívidas. Então, quando eu peço perdão das dívidas que eu contraí, das ofensas, eu estou prometendo que não vou repeti-las. Então, o esforço deve ser nesse sentido. Não nos deixeis cair em tentação. Cada imperfeição nossa é uma porta aberta para uma influência de um espírito menos feliz. Por isso nós pedimos força para resistir a essas sugestões desses espíritos menos felizes. E com essas sugestões a gente acaba se desviando do caminho do bem. Livrai-nos do mal. É mais um pedido de forças para eliminar em nós as imperfeições, os pensamentos levianos que nos atraem para junto de outros pensamentos levianos que estão por aí, que novamente nos desviam do caminho do bem. Então, nós temos que procurar essa força e não procurar os prazeres materiais, o proibido, a sedução, o caminhar em direção à porta larga, a qual Cristo se referiu. E finalmente a gente diz que assim seja, ou amém. Essa é a nossa resignação diante da sabedoria divina, aceitando que seja feito segundo a vontade do Pai e não segundo a nossa vontade.
porque Ele sabe melhor do que nós o que nos é útil, como disse lá no início, no Evangelho de Mateus, né? Então, dessa forma que a gente deve orar, com o coração, com conexão, sentindo as vibrações e a presença do Pai. Ainda falta bastante para a gente, ainda falta muito para a gente compreender a atuação de Deus sobre nós. Mas, à medida que nós formos depurando o nosso espírito, à medida que nós formos nos afastando da matéria, né, da ambição material, desse apego ao material, nós vamos também nos tornar mais leves, né, e vamos aumentando a nossa capacidade de nos aproximar e de conhecer melhor os atributos da divindade. Conta uma lenda que um certo homem, numa prece, pediu a Deus uma flor e uma borboleta. Mas Deus atendeu o seu pedido e mandou um cacto e uma lagarta. Esse homem ficou muito triste, porque ele achou que o pedido tinha vindo errado. Mas, como ele orava, seja feita a vossa vontade, ele resolveu não reclamar, não questionar. Passado algum tempo, para sua surpresa, aquele cacto espinhoso, feio, daquele cacto brotou uma flor, uma linda flor. E aquela lagarta também feia, né, horripilante, se transformou numa linda borboleta. Então é assim, Deus sempre age certo, mesmo que aos nossos olhos pareça errado, né? Se a gente pede a Deus uma coisa e recebe outra, nós temos que manter a nossa confiança, manter a certeza de que Deus, de que Ele sempre dá o que nós precisamos no momento certo. Saber que todo mau pensamento pode ter duas origens: a nossa própria imperfeição moral e espiritual, ou uma influência que age sobre essa imperfeição, uma influência externa, um mau espírito. Nesse caso do mau espírito, nós temos indicação de que essa influência expôs e abriu a nossa guarda a essa influência. Então, nos dois casos, o mau pensamento está na imperfeição do espírito. Ou é uma imperfeição nossa, ou essa imperfeição abriu brechas para uma influência. Nós sabemos que pensamos conforme sentimos. Todos os estímulos que nos tocam, nas situações, nos acontecimentos, com qualquer pessoa, esses estímulos vão encontrar estímulos afins. Se nós pensamos numa direção, nós vamos nos ligar aos pensamentos que estão naquela direção. Então, o pensamento é tudo. Dessa forma, nós somos sempre tentados pelo que temos dentro de nós. Como eu disse, né? Como ainda nós estamos muito distantes da perfeição espiritual, é muito fácil a gente nos identificar com sentimentos negativos, com ilusões do imediatismo, dos prazeres, do momento, das coisas, sem pensar nas consequências. Consequências próximas, agora, amanhã ou depois, ou futuras, né? Para nós e para os outros. Assim, quando surge um mau pensamento em nós, nas nossas mentes, vindo de espíritos encarnados ou desencarnados, ele sempre é atraído por vibrações nossas, que estão semelhantes às deles. Daí o orai e vigiai, sempre.
Nem sempre o que nós desejamos é o que nós precisamos. Deus nunca erra na entrega dos seus pedidos. O que nós temos que fazer é não reclamar e não duvidar. O espinho de hoje pode ser uma flor amanhã. Saibamos orar, tenhamos confiança na providência divina e que Jesus nos inspire para a construção, para sermos colaboradores na construção do reino de Deus entre nós, fazendo-nos melhores do que somos hoje. Muita paz a todos, uma boa noite. Muito obrigado.